Ok, vamos tentar novamente. Silvia, vamos lá. Ok, Silvia. Ok, Silvia. Esperando a Silvia. Aê, Silvia, vinda! Aê! Aê, voltamos. Vai ficar Voltamos! craque aí, hein, Lu? Ó, demorou um pouquinho porque não é só apertar lá e salvar, tem que pôr nome, título, dá trabalho esse negócio. Ah, mas depois podia Demora um postar pouquinho sem mais. nome, sem título, não tem problema, não. Eu achava que era só pôr o nome, mas sem título precisava do título, então tive Ah, que escrever precisa. alguma coisa lá. Tá Bom, bom, tá bom. voltando, né? Ó, o Então, assim, pessoal tá voltando aí, ó. é, Você, eu seu não Ibope é quero, bom, hein, Lu? Seu Ibope é bom. eu Ai, não ai. quero, não quero tirar, assim, eu sei como eu falei antes, né? Aí no Brasil já está tarde, né? E por mais que seja a sexta, não, aí é noite de quinta, né? Amanhã é sexta, Isso. ainda é dia de lerê, lerê, né? É, lerê, lerê. É. Ai, Hum. Tá, então assim, ai, ó, a gente tava falando sobre a as mulheres, gestão, né, assim, isso. que vem trabalhando aí, assim, que mesmo não tendo o básico ou não tendo o conhecimento técnico, né, o básico é a atitude, eu acho, né, eu acho que esse é Uhum. o início de tudo, né, e acreditar que você consegue e ter pessoas que acreditam em você, né, que foi uma das coisas que fez o diferencial também para mim, né, porque muitas pessoas vão falar assim, mas eu estou buscando, né? Eu estudo, eu faço várias coisas na empresa, né? Eu me mostro, me dedico, mas às vezes o gestor, né? O meu chefe, né? Porque às vezes não é um gestor, né? É o meu chefe, ele não fala, não divulga, né, o meu trabalho, né? E aí vai da gente encontrar quem são essas pessoas, porque como eu falei, na Cargill tem o programa de sponsor, né, ou de patrocinador, Entendeu? mas, mas nem todo lugar vai ter isso, né? Então, a Uhum. gente também pode Eu buscar nem os sei se nossos. tem aqui, assim, no Brasil, eu nunca, patrocinadora, eu nunca fiquei sabendo, Talvez assim. use outra palavra, né? Eu estou traduzindo a É, palavra sponsor, né? Como patrocinador, é, às vezes usa um outro termo, né? Porque assim, eu não sei conceitos, né? A gente está falando de liderança uhum. feminina, na verdade, eu estou conversando sobre as minhas experiências, né? Sim, não, Não tenho formação, não sou psicóloga, né? Não tenho nada dessa parte técnica aí, né? Que para dar embasamento para nada do que eu falo, né? Então, assim, não estou falando receita, né? Não tô, a é a sua proposta aqui é experiência, isso, né? é dividir o que eu Mas passei, né? assim, você tem a sua experiência fez você chegar onde você está agora, né? Porque É. assim, quantas mulheres, que a gente falou no começo, né, Lu? Quantas mulheres têm assumido um cargo de diretoria Uhum. hoje? Poucas. Então, assim, você tem o seu diferencial. Eu É. acho que a liderança, por exemplo, né? Eu acho que é o que você falou, a liderança, por exemplo, você valorizar a mulher. E o mais importante que a gente estava falando agora é isso, né? Você está buscando, trazendo mais mulheres para você, Hum. né? Então, é o exemplo que a gente tem que dar, assim, as mulheres que estão na liderança, enxergar, né, as outras mulheres que estão ao seu redor também, né? E dar essa E isso é é o que a gente importante. falou da equidade diferente de igualdade. Igualdade, Equidade, assim, as pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas são diferentes. Você não exatamente. pode tratar todo mundo igual, né? Uhum. Então, hoje não se fala mais em igualdade, se fala de equidade. É um Equidade, termo que está se falando, né? Hum. Buscando dentro das empresas também, né? É. Isso É, não é só para mulher, né? Isso é para pra qualquer indivíduo, né? Então, se a gente fala sobre, está se falando muito sobre diversidade, né? E esquece da parte da inclusão. Né? Então, com uhum. uma das coisas que a gente também já conversou, né? Que assim, se a gente. Porque se a gente, eu quero ter um número de mulheres, ou um número de negros, ou um número de pessoas deficientes, enfim, tem a cota, né? Cada empresa ou cada país, enfim, tem as suas metas e desafios, né? Mas, assim, se não fizer um trabalho para isso, né, as pessoas não vão ficar.
né? Então, por exemplo, eu quero mais mulheres, né? Assim, ter espaço para mais mulheres. Mas aí não tem um horário flexível, né, para essa mulher poder trabalhar, né, ir em casa, né, assim, poder Ficar só na ajudar. teoria, né? Tudo lindo. Exatamente, então assim, precisa, porque elas vão ter situações em casa com os filhos, né, com o marido, enfim, né, ou muitas são solteiras, são mães solteiras, né, então assim, cada um tem a sua necessidade, né, então a flexibilidade vai ajudar a atender as necessidades de cada pessoa, e aí vem a importância da equidade, da inclusão, né, o mesmo, um local para amamentar ou um local para retirar o leite, né, e poder levar para casa. Então, assim, faz no banheiro. Não é assim. Tem um local adequado, né, assim, confortável, tranquilo, né, que a mulher se sinta segura para fazer isso. Depois de retirar o leite, tem um local para armazenar, se não puder levar em casa, né. Então, assim, são coisas simples, mas que mostram que a empresa se importa realmente, né? Ter planos de desenvolvimento dessas mulheres mesmo. Foi engraçado, essa semana a gente teve aqui a reunião gerencial, né? E aí a empresa está sempre falando sobre, não, aí a gente foi apresentada as metas, a estratégia, né, ou prioridades do novo ano fiscal que iniciou agora 1º de junho, né? E aí, aqui na China, a gente tem 3 anos novos, né? Um de calendário, um é o ano novo lunar e o outro é o ano novo do ano novo fiscal. Então, são 3 celebrações, adoro! E aí a gente... O gerente geral da unidade aqui estava falando, né, sobre as prioridades e listou lá, né, que o desenvolvimento de talentos femininos continua como uma das prioridades. Aí teve a conversa aberta, né, para os funcionários colocarem seus questionamentos, e uma das perguntas foi: a empresa está falando sempre em desenvolver as mulheres, e os homens, né? Não tem oportunidade, né? Então, assim, achei engraçado, né, a colocação, né? Porque, na verdade, sim, a empresa não deixou de investir nos homens, né? Então, assim, tem o programa de mentor, por exemplo, ou coaching, né? Que são dois programas, são 2 coisas diferentes que a gente trabalha, né? O mentor, a gente utiliza gestores internos, né, da própria unidade, ou na empresa, e o coaching, que é o externo, né? Então, tem um plano bem estruturado, né, sistemático para trabalhar com os externos também. E aí os diretores definem, né, quais são. Aí a gente tem a lista de talentos, né, pessoas que vêm se destacando, porque a gente também está pensando na próxima geração, né? A gente também quer crescer, né? Então, se a gente quer crescer, a gente tem que preparar quem vem, né? Então, como eu falei, eu preparei uma pessoa para assumir minha função a hora que tivesse uma oportunidade para mim, né? Então, eu não preciso, eu não posso ser promovida porque não tem quem faça o meu trabalho, né? Então, foi feito esse investimento, né? Então, me dediquei aí a desenvolver 2 pessoas, até um rapaz e uma menina, só o rapaz decidiu ir para um outro caminho, né, dentro da empresa mesmo, né? E a menina continuou investindo aí na trajetória dela, né? E aí foi quem no final acabou ficando também, né, assumindo a função, né, assumindo a vaga. E aí foi explicado pro público, né, feminino e masculino, né, na reunião, que a empresa tem programas, né, de desenvolvimento para ambos, né? A diferença é que coloca dentro da prioridade descrito para manter o foco, né? Então, isso quer dizer, quando um gestor vai contratar alguém, vai garantir que tem mulher lá na contratação, né? A empresa vai garantir que tem momentos aí de discussões, né, que a gente vai conversar sobre o desenvolvimento das necessidades específicas, né, que as mulheres têm. Porque esse programa, ele é novo lá na Cargill ou não? Porque às vezes, quando é novo, aí precisa talvez até se falado mais, para até criar seu hábito, né? Porque senão volta na zona de conforto e você esquece. Então, exatamente, eu não sei se é um programa novo, por isso já vem.
Já vem sendo conversado já há tempos, mas assim, oficialmente, colocando lá a meta, né, iniciou comparando com os números de 2015, né, então a meta que eu comecei no começo, né, de ter até 2030, 50% da liderança, né, ter mulheres na liderança, né, e nesse caso não só diretoria, na verdade como um todo, né, comparando com os números que nós tínhamos em 2015, né? E sim, assim, isso já é falado, é conversado, né? Então as pessoas têm, mas é da natureza humana, né? É da natureza tem um dado humana. estatístico aqui, né? Que foi uma pesquisa realizada pela McKinsey, acho que é isso que fala, né? Uma empresa que fala que empresas com maior número de mulheres em conselhos de administração são mais lucrativas. Exatamente. Teve uma outra pesquisa que foi realizada pela OIT com 14 mil empresas, mostra que empresas com políticas de equidade de gênero têm resultados melhores. Então, eles colocam assim, 60% aumentaram o lucro e produtividade, 57% melhoraram seus resultados, 56% ampliaram a habilidade para atrair e manter talentos, 54% mostraram a reputação e 36% têm mais habilidade para atrair o interesse dos clientes. Uma outra pesquisa também, né, eles falam da liderança feminina, por que assim, que a liderança feminina contribui até para o resultado melhores resultados da empresa, né? Isso foi a opinião dos líderes que foram entrevistados, né? Até que você falou assim, acho que a mulher precisa, né, ter esse olhar assim de ser mais flexível, que nem eu e a Jana, por exemplo, né? A gente tem filhos pequenos, tal. A gente tinha a princípio estipulado o horário das nossas lives 1h da tarde. Aí veio a quarentena. Quem consegue fazer live com as crianças em casa 1h da tarde? Com as crianças gritando. O que a gente fez? 9h da noite. Então, assim, a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente cuida das crianças, a gente arranja tempo, né? Então, assim, uma das habilidades ou as mulheres se mostram, né? A pesquisa fala assim, tem uma intuição mais aguçada, elas são, acho que, mais resistentes fisicamente, psicologicamente. Isso, eu acho até que realmente a mulher tem essa vantagem, porque assim, a mulher, eu falo assim, quando o homem fica doente, já tá de cama, né? Parece que tá morrendo, né? Pegou uma gripinha, já tá lá, não posso fazer nada. A mulher tá com gripe, tá com a criança pequena e tá fazendo 1000 coisas, ainda produz, né? Então, assim, Mas eu acho que o homem sente porque sabe que vai ter alguém que ajude. Né? Então, assim, talvez não seja assim o homem em si, né? Eu acho que tem homens também que aguentam bem. Então, vamos cuidar aí com os rótulos. Sim, mas assim, a mulher... mas assim, essa pesquisa, acho que contra números não há argumentos, né, Lu? Se essa pesquisa surgiu e tem mostrado assim que mulheres que estão assumindo mais o poder tá dando melhores resultados, realmente a mulher pode ter um diferencial. Não é que o homem não tenha, mas assim, que assim, vamos abrir, né, a nossa visão, né, nossa mente, enxergar a mulher como um potencial para um cargo de liderança, alta gestão, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Não é a gente se supervalorizar. Mas, assim, a gente pode também, a gente aguenta, a gente consegue, a gente tem esse potencial. Assim, eu vejo a importância, né, da gente, por isso que eu brinquei, né, não ter os rótulos, né, porque numa população tem pessoas que aguentam mais, aguentam menos, né, não importa o gênero, né, e acredito assim, talvez, tudo, como eu falei antes, não tenho conhecimento técnico, né, são tudo coisas que eu observo e imagino, né, são os meus filtros, né? Que assim, as mulheres, elas têm
o ambiente, né, nos dá a condição. Né? Como a gente falou no início, né, que os homens têm mais oportunidades naturalmente, né, porque é um mundo masculino, né? Sempre foi. Isso é para homem, isso é para mulher, né? E não pode isso, não pode, mulher não pode aquilo. Enfim, nem perguntou se queria, né? Já foi estabelecido que não pode, não é e pronto, né? E aí, assim, a gente cuidar, porque o homem também tem homens mais cuidadosos, mais sensíveis, né? E não deixam de ser homem. Donos, né? de casa agora, e às Donos vezes de cuidam casa. melhor da O meu casa do que a marido, mulher, o meu né? marido é dono de casa. Sim, Né? Esse tem foi o que nosso acabar com esses acordo, né? Então, assim, com mais uma diversidade, né? Então, aqui, quando a gente, quando decidimos vir para a China, né? Ele não tinha definido um emprego, né? E falou, não, vamos, né? Então, a gente combinou. Então, você vai ser a pessoa que vai cuidar, porque eu vou trabalhar o dia inteiro, né? Só faltava eu trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ainda ter que fazer comida, né? Eu falei, não. E aí é engraçado porque aqui a comida é muito apimentada, né? E eu não como pimenta, né? Me faz mal. E aí eu não consigo comer na empresa, eu acabo levando a minha marmitinha, né, todo dia, e o pessoal fica curioso, porque sabe que a comida dele é gostosa, né, a gente convida o pessoal para vir, né, aí eles chegam lá e falam, olha, o que você trouxe hoje, né, ou então, aí eu falo, tá uma delícia e eu não vou dividir, né, eu brinco com eles. E aí ou então outros falam assim, ai, Luciana, você cozinha para você mesmo? Eu falo assim, não, por quê? Eu tenho marido. Né, eu respondo para eles, né? Porque Porque um aí marido eles que falam, cozinha muito bem, né? aí eles falam, não, mas aí começa, não, então seu marido é muito bom. Eu falei, não, a sua esposa também é ótima, né? Porque ela cozinha para você. Então, assim, na cabeça dele, a esposa é obrigação dela cozinhar. Agora, o meu marido, por cozinhar, ele é um marido muito bom, né? Eu falei, não, da mesma forma que a sua esposa fica em casa e cuida da família, né, faz comida e tá tudo certinho quando você chega, na minha casa, né, quem trabalha e fica fora durante o dia sou eu. Quando eu chego, o meu marido tá cuidando da casa, né, tá garantindo que a comida é gostosinha e do jeito que eu gosto, que todo dia ele pergunta o que você quer comer hoje, né, ou então faz uma surpresinha, né, então assim, que delícia, hein? E é uma delícia. Realmente, eu falei para ele, assim, desse jeito vai ser Lu, difícil. Desse jeito vai ser difícil manter o peso. Mas, eu vou falar, cuidar da casa, assim, quando eu saí da empresa, né, e comecei a ficar mais em casa, e agora também com o advento da quarentena, ai, minha ajudante do lar está longe, né? Menina, gente, é um serviço puxado, vou falar que é puxado, eu sei. assim, cuidar da casa. Então, assim, uma coisa também que se fala que a equidade começa em casa também. Então, Exatamente. Essa coisa assim, que tem, o homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer isso, a outra. Então, assim, não, tem que ter toda divisão, né? As coisas têm que ser iguais, não tem essa, né? Mas, Adilson, o risoto de arroz preto, uma top, delícia, né? menina. Olha, um perigo, muito bom. Você falou sobre iniciar em casa. Eu vi a Cláudia escreveu aí, né, aqui no Brasil a mulher tem jornada dupla. Quando eu me casei, e eu gosto de contar essa história, e ele está aqui na minha frente, me ouvindo. Quando eu me casei, os dois estavam trabalhando, os dois trabalhavam na Seara, né? E aí a fábrica estava iniciando, né? Então a fábrica de ração, né? Ele era responsável pela fábrica lá e isso tomava bastante tempo dele, né? E ele quase 24 horas, né? E aí eu chegava em casa, fazia comida, esperava por ele, né? Isso passaram alguns dias, só que eu pensei, mas tem dia assim que eu não tô afim de cozinhar, né? Eu tô cansada também, né? E aí eu pensei, quando eu era solteira, eu não estava afim de cozinhar, eu tomava um copo de leite, comia um pão e tava bom, né? Não me esforçava mais que isso, né? E aí eu cheguei, eu falei, pro Adilson aí. E aí eu cheguei e falei para ele, né? Eu falei, não, aí um dia ele chegou em casa, correu lá na cozinha, mexeu nas panelas e panela vazia, né? E eu estava no quarto folheando uma revista, deitada, ele falou assim, não tem janta hoje não? Eu falei, eu passo bem com um copo de leite, né?
esse foi o recado, né? Porque assim, sim, eu também estou cansada, né? Eu também preciso descansar. Uhum. Entendo que você trabalhou durante o dia, né? Mas eu preciso também, né? E aí, depois disso, ele compreendeu que responsabilidade é Sim. compartilhada, né? Então, assim, os É. dois vão se ajudar e isso sempre acontece. Depois disso, né? Isso aconteceu, né? Então, a gente Uhum. tinha as divisões das atividades, né? E vai da gente. Eu também penso que ninguém faz com a gente que a gente não permite. Né? Então, assim, se você não senta, conversa com seu parceiro, né, com seu marido, namorado, quem quer que seja, né, ah, Uhum. estabelecendo os limites e as regras, aí realmente você só vai aceitar, né, e realmente ter jornada dupla. Entendo, mas quando a gente tem criança. A minha mãe, ela é costureira, né, meu pai já falecido era mecânico, né, e ele trabalhava o dia inteiro fora, e minha mãe trabalhava o dia inteiro dentro de casa, com 3 filhos, né? Mas eles educaram os filhos a ajudar em casa. Então, minha mãe trabalhava em casa sem ter problema, né? Ela fazia a comida, né? Ou a gente ajudava, minha irmã ajudava bastante, que a minha irmã cozinhava bem, né? E eu tinha outras responsabilidades, mas agora eu cozinho bem. Mas eu tenho marido, então não preciso cozinhar. Então, a minha mãe dividia as atividades, né? Então, eu cuidava da limpeza da casa, né? Minha irmã cuidava da cozinha, Mas fazia isso é um trabalho comida. de equipe, gente. As pessoas não precisam ser Exatamente, iguais, ó. Trabalho em equipe começa exatamente, já em casa, ó, o exemplo em casa, exatamente. Então, né? assim, ó, eu cresci, Silvia, com na minha cabeça, esse era o certo. Sabe? Então, meu pai, minha mãe às vezes tinha lá, tinha que entregar, né, os pedidos, né, as roupas ali, e aí tem prazo, as pessoas estão esperando, né, receber, e aí meu pai chegava e ele ajudava a concluir o almoço, sabe? Fritava lá o bife, fazia o ovinho, né, o que tivesse de fazer, né, e ele nunca reclamou disso, ele entendia, né, que assim, ele sempre foi parceiro também, sabe? Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente, né, de entender que a gente ajuda em casa, entender que a mãe também tem a responsabilidade dela, mas nós temos nossas responsabilidades também como filhos, né? O marido tem o papel dele também, e ninguém assim, reclamava, meu pai não chegava, tô cansado, não vou ajudar, né? Ele ajudava a fazer as coisas, né? E na minha vida eu não acho que não conseguia ser diferente disso, sabe? Mas eu acho que a liderança, esse é um ponto que você falou assim de existe essas das crenças limitantes. Às vezes as crenças limitantes, né? É o que você falou assim, você veio de uma família que tinha estrutura. Então, Hum. assim, você levou isso como de valor e o certo para você. Às vezes vai ter uma outra pessoa que veio de uma família mais autoritária, que a mulher Sim, tinha que sim. ser mais submissa, tal. E aí aquilo vai na mente da pessoa e assim, às vezes ela não consegue almejar ou atingir um cargo maior, porque inconsciente ela vem com essa crença limitante de que a mulher tem que ser submissa. A mulher nunca vai Exatamente. alcançar. Então, assim, É, é por isso que é importante o autoconhecimento. Porque por que que eu não consigo? Eu quero e não consigo. é, Né? Da onde que tá vendo? Às vezes não é uma coisa do presente, às vezes é uma coisa que você tem que trabalhar lá no passado, né? Que vem te atormentando, mas assim, que tá lá no seu inconsciente. Hoje fala-se é. muito disso, né? Então, você teve um exemplo, né? Que hoje acho que foi uma base, mas não é todo mundo que tem isso, E né? assim, e como você falou, né, de algumas mulheres entendem que esse é o papel da mulher, né, trabalhar em E casa, esse é o papel da mulher. Quando o Adilson tinha, agora também falecida a velhinha, né, a avó dele, ela assim, é da roça, né? Então ajudava o marido, e ela acordava de madrugadinha, né? E fazia lá e assim, bem simples, era do tempo de passar roupa com ferro a carvão, né? Assim, o fogão a lenha, né? E o marido dela
o Adilson conta, né? Eu não o conheci, mas ele fala que ele não pegava nem a toalha para se secar, né? Ela que tinha que deixar tudo arrumadinho, a mesa, ele sentava lá na mesa, ela que colocava a comida para ele, né? Então, assim, para ela era normal, ela não reclamava, ela achava que esse era o papel dela, né? E aí teve uma vez, a gente estava lá, ele é de Jundiaí, a gente estava lá e visitando eles, e eu estava conversando com ela e outras pessoas ali, aí ele falou assim, Lu, fica aí que eu vou estender a roupa. Na época a gente não tinha uma máquina de lavar, então ou a gente lavava roupa na minha mãe ou lavava roupa quando a gente ia visitar a família dele, né? Era o jeito de equilibrar a lavagem, né? E aí ele colocou a roupa na máquina e deu o tempo da máquina e foi estender, né? E falou, ó, fica aí que eu vou estender a roupa. Ela ficou brava comigo. Ela falou assim, como a avó dele, né? Como é que você deixa o seu marido fazer isso? Esse é o seu trabalho, a sua função. Eu falei, está escrito onde? Né? Quem é que disse que essa é a minha função? Né? Porque, assim, a gente está bem dessa forma. Eu não acho que é a minha função. Né? Se ele pode ajudar, está disposto, eu também não me importaria de ir lá ajudar, né? De ir lá estender. Podíamos ir os dois estender e fazer mais rápido, né? Mas, assim, como ele viu... Né, como eu via lá, a gente estava conversando, ele falou, não, você fica, eu vou lá estender. Né? Então, assim, não é, ninguém está se sentindo ofendido ou mal, sabe, por fazer esses trabalhos domésticos, né? Porque, assim, os dois, a roupa era dos dois, né? Assim, os dois querem a roupa limpa, né? Então, assim, não tem, o papel é combinado, né? E como eu falo para ele, se fosse eu, né, se fosse ele vindo para a China, né, e eu ficando em casa, era óbvio, quando ele ia chegar em casa, a casa estava limpinha, comida pronta, né, porque essa ia ser a minha função, né, o meu trabalho seria cuidar da casa, né, e o dele seria trabalhar fora. Né? Aqui, então, assim, ele agora ele fala chinês, né, então ele se dedicou a isso, né, então, e você quando não tem... fala, né? Você falou para mim que você não fala. Eu falo umas chinês, palavrinhas, só, eu falo só umas palavrinhas só para... Mas eu sei xingar em chinês, o que é uma coisa importante, né? Se o pessoal, eu falo para eles, olha, se você certas palavras combinadas com o meu nome não vai dar certo. Né? Então eu sei se eles vão falar mal de mim. Palavras estratégicas, né? Mas assim, então ele fala, ele se dedicou a isso, né? Porque assim, estou em casa e isso não acontece com muitas mulheres, né? Muitas mulheres que vêm para o Brasil, vêm para a China, né? Não trabalham, algumas delas nem têm filhos, né? E ficam, não se dedicam a crescer, a fazer algo diferente, né? E aí assim, ele cuida da casa, mas ele vai para a escola, né? Faz a faculdade, né? Estuda, tem melhorado aí, né? Bate papo, às vezes eu tenho reunião com um fornecedor, né? Se é à noite, por exemplo, vou num jantar, eu levo ele para ele ser um entretenimento, né? Ele é um entretenimento porque nem todo mundo, mesmo fornecedor, nem todos falam, né? Ou amigos, né? Que a gente convida, nem todos falam inglês, então ele é um entretenimento para o chinês, né? E bate papo com o pessoal e eu posso fazer o meu trabalho também, né? E ele, assim, tem recebido propostas aí, o pessoal, você vê aí, vocês podem assistir quando o voleibol feminino vem jogar na China, ele está lá, né, ajudando na tradução, né, do dia a dia. Ele tem algum, assim, faz trabalhos para... Quando a família de jogadores vem, né, veio um também de um jogador de basquete, né, ele acompanhou a família aqui nos passeios, né, então ele tem feito esses trabalhos, né, que assim, mas nada compromete o nosso compromisso, né, aqui, até né. que você falou assim, que às vezes as mulheres, assim, ficam fazendo, né, ficam lá no trabalho doméstico e tal. Eu acho que é muito do propósito de vida, né? Assim, exatamente, não tem nada errado é você estar nisso. feliz, não tem nada Exatamente, errado, né? A não questão tem. aqui, assim, são as mulheres que... Até tem essa pesquisa que fala, assim, que um dado legal que, assim, mais que a porcentagem de líderes de mulheres na autoliderança é baixa, mas a ambição é alta. Acho que é quase 70% das mulheres Isso. querem um cargo de liderança. Então, aqui, assim, a questão, eu acho que nesse momento é essa, assim, por que algumas mulheres alcançam esse cargo de liderança e outras não?
Então, assim, por que que eu resolvi te convidar, assim? Porque eu senti, assim, que você tinha já uma meta, um propósito de vida bem estabelecido, você sabia o que você queria, né? Você é autêntica, você, né, tem os seus valores definidos, você trabalha, você falou assim, eu faço o que eu acredito que é certo, né? Só que assim, e você defende isso de uma forma com argumentos não, como que fala? Esqueci, rudes, assim, mas assim, com argumentos com embasamento, né? Então, acho que por isso que você conseguiu a confiança das pessoas, a credibilidade das pessoas. Então, é isso, né? Você primeiro se autoconhecer, você trabalhar para isso, para você ir ganhando o seu espaço. Eu acho que, não sei, né? Acho que o mérito de você estar onde você está, acho que tem esses fatores, né? E eu converso bastante assim aqui com as meninas, sabe? Então comentei sobre os mentores, né? Então tem pessoas assim, a empresa tem o programa de mentor formal, né? Para com os líderes da unidade, e tem algumas pessoas que querem conversar, né, e aí eles entram em contato, perguntam, né, se a gente pode bater um papo. E aí, esses dias veio uma moça, né, aqui da empresa, ela me encontrou, assim, primeiro ela me achou no WeChat, né, a gente não usa o WhatsApp aqui, né, nem Instagram, usa o WeChat. Ela me encontrou no WeChat, me pediu para eu aprovar, né, ela entrar no meu WeChat, e aí ela falou, Luciana, eu posso... bom, né? Bom conectar com você aqui. Tem como a gente marcar uma hora para a gente conversar? Falei, tudo bem, só me avisa, né? Que eu vejo na minha agenda, a gente acomoda, né, o nosso bate-papo. Mas assim, eu nem sabia o que era, né? Ela trabalha no RH, até achava que seria alguma coisa da área ali, né? Que ela queria ver comigo, né? E ela veio, né, marcou a hora, sentou lá comigo, né, e ela veio e falou assim, olha, Luciana, eu queria conversar com você porque eu não sinto que eu possa fazer outras coisas, né, eu tenho várias ideias, mas eu acho que tem pessoas fazendo melhores que eu não acho que eu tenho condições de fazer, ou eu não consigo... ela sempre se colocando abaixo, sabe? E aí eu falei para ela, assim, olha, que tal você listar as coisas que você vê como pontos fortes seus, coisas que você faz bem e coisas que você acha que não faz tão legal, né? Ou assim, poderia melhorar. E aí a gente conversamos bastante, tá? E ela voltou, fez várias anotações e voltou essa semana, né? Pedindo para conversar comigo de novo. Ela fez a listinha dela, né? Voltou para conversar. Aí ela sentou comigo, falou, Luciana, olha, eu fiz a minha lista, mas a minha lista de coisas negativas, vamos dizer assim, é maior do que de coisas positivas. Eu falei, eu acho que você não gastou muito tempo pensando, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito mais coisas positivas nessa sua lista, né? E aí a gente foi conversando, né, sobre outras coisas. Eu falei assim, ó, tá vendo? Ó, essa característica não está na sua lista. Aí daqui a pouco, ó, essa aí também não está na sua lista, né? Então, assim, para ela foi muito mais fácil, como está tão forte na cabeça dela de que ela não consegue, de que ela não pode, que não dá, né? Então foi fácil ela listar o que não faz bem, né? Uhum. Mas ela teve dificuldade em identificar os pontos positivos, né? Ou as fortalezas dela, né? E aí a gente conversando, eu falei assim, uma das coisas que ela falou assim, aquela subestimar, né? Exatamente, subestimar. Né? E é uma pena, porque assim, é uma pena, eu falo, se a gente não reconhece, não identifica o nosso potencial, como é que você vai esperar que outras pessoas reconheçam? Né? Eu acho que é começar de mim. Né? Eu lembro quando eu estava na Seara, né, eu participei do programa Líder de Futuro, né? E aí foi aberto, até na época a Cargill era dona da Seara, né? Houve uma reclamação interna porque a empresa tinha um programa de trainees, mas quem trabalhava na empresa já há anos não tinha
oportunidade, né, da mesma forma que um trainee tinha, né, uma dedicação, né, e aí a empresa ouviu, né, o pedido dos funcionários e fez esse programa. Infelizmente foi só uma vez, né, não deram sequência, mas para mim, assim, foi muito válido, né, não sei se algum dos líderes de futuro do passado estão participando aí da live, né, mas foi um programa, foi aberto para toda a empresa, né, todo mundo. Aí tinha os requisitos, né? Por exemplo, tinha que ter 1 ano de trabalho, pelo menos, né? Precisava falar inglês, né? Então tinham os requisitos mínimos, depois tiveram, se eu não me engano, 5 fases, né? Para que você. E aí teve os eliminados, né? Cada fase tinha um número de pessoas sendo eliminadas, né? E aí, na última fase, foi a cadeira quente, né? Onde a gente ficava ali no centro, né? Os diretores ao redor, e aí também quem estava participando, no final ficaram 10 pessoas, né, participando, né, eu fui uma das pessoas que passaram por todas as fases, né, e aí dentro dessa entrevista um dos diretores perguntou, não, aí antes disso, aí a gente tinha que levar um objeto, né, para tipo um quebra-gelo, né, levar um objeto essa história e é fantástica, gente. o que esse objeto representava para a gente. Significa. E aí eu levei o porquê você escolheu aquele objeto, né? O que tinha a ver com você, né? Então eu levei o meu anel de formatura, né? Até foi o meu tio que pagou por ele, que estava por aí, não sei se ele já saiu, meu tio Ivani, né? Ele me deu de presente o anel de formatura. Então, assim, mas o anel para mim representava a conquista da faculdade, né? Assim, não foi fácil, né? Eu estudei em escola pública, né? A gente sabe que a qualidade do ensino, infelizmente, né? Do ensino médio, fundamental aí no Brasil, né? Mas eu sempre estudei em escola pública e entrei na grande Unesp de Jaboticabal, né? Faculdade maravilhosa. Né, com pessoas realmente, assim, foi uma fase incrível, né? Certamente na sua, né? Na minha vida também, né? Muita história, né, Silvia? Com muita história. certeza, muito, mas isso é para outra live, né? Outra live. E aí, na entrevista, eu comentei, falei por quê, né? Eu falei da dedicação, né? Do trabalho, né? De acreditar, das dificuldades, mas assim, de batalhar. Então, o meu objetivo ali era falar que, apesar das dificuldades, eu vou atrás, né? Eu não me limito por conta das dificuldades, né? E aí um dos gestores, um dos diretores, ouvindo a história, ele falou assim, olha, Luciana, eu posso ver que você é muito arrogante, né? Aí eu parei e falei, mas por quê? Por que é arrogante? Não, porque nada se consegue sozinho. Eu falei assim, olha, em nenhum momento eu falei que toda a conquista foi sozinha, né? Eu estou aqui falando das minhas, eu estou aqui numa seleção, né? E eu vou falar das minhas fortalezas, né? E não vou falar das outras pessoas, eu estou aqui para falar de mim, né? Mas se você quiser falar, se você quiser saber dos meus defeitos, eu estou aberta também a compartilhar, né? E aí o pessoal ficou em choque, né, de eu ter falado assim com um dos diretores, né, num processo seletivo, né, e aí acho que criou um certo desconforto e uma pessoa, um outro gestor falou assim, então tá, aproveitando que você fez essa pergunta, né, então, sim, partilhe com a gente alguns dos seus defeitos. Aí eu fiz os comentários, né, do que eu entendo como são coisas que eu preciso melhorar. Depois disso, o CEO, o Sérgio Rial, era o CEO da época, né, ele falou assim, ele fez uma pergunta para mim que fez também para outros colegas. Ele falou assim, Luciana, se tivesse só 3 vagas, né, nessa seleção, né, nós não temos um número de vagas definido, mas se fossem só 3 vagas, você acha que você era seria uma das escolhidas? Eu falei, claro que eu seria uma das escolhidas. Eu me coloquei para participar, né, do processo porque eu entendo acreditando, né?
né? Eu acredito, eu tenho as qualificações que são necessárias, aí a empresa está procurando, né? E eu, na verdade, fui a única pessoa do grupo que fez falou dessa forma, né? Tinham homens e tinham mulheres no grupo, né? E eu fui a única que falou assim, né? Ele não perguntou para todos, né? Mas de todos que ele perguntou, eu fui a única que respondi. E aí depois, né? O coração batendo, Palpitando, quase saindo pela né? boca, né? Segurando a emoção, né? De tudo que estava ali, né? Passando. E aí um outro colega foi chamado, né, assim, porque os participantes também estavam sentados ouvindo as entrevistas, né, e aí um outro colega foi perguntado para ele, se você fosse o gestor da Luciana, né, como seria para você? Né? Você viu aí a conversa dela com outro diretor, né? Como é que seria liderar a Luciana? Aí ele falou, olha, eu conheço a Luciana já há tempos, né? E a Luciana tem que estar bem preparado, né? Porque ela vai argumentar, ela questiona as coisas, né? Então ela não simplesmente aceita, né? Se ela tem outro ponto de vista, ela vai argumentar, né? Enfim, terminando essa fase, né? Nesse momento, depois saímos para o almoço. Um dos colegas falou para mim, Luciano, olha, foi legal participar com você durante todo esse processo, mas eu acho que depois dessa sua entrevista você não passou. Tá fora. Isso tá fora, foi eliminado, né? E aí foi um rapaz, né? Foi um homem que falou isso para mim, né? Um dos colegas também que estavam participando, concorrendo à vaga, né? A vaga não, ao programa, né? Participar no programa. E aí eu pensei, bom, mas se eu não posso falar o que eu penso, eu tenho que me limitar e ficar me ajustando ao público que está, porque se é chefe eu não posso falar certas coisas, né? Se são colegas eu vou me comportar de maneira diferente. Falei, se é assim, essa não é a empresa que eu quero liderar no futuro. Né? Então, realmente, eu não tenho que participar desse programa, né? Então eu devo realmente ser eliminada, né, do programa, e não é o lugar para eu estar. Né? Uhum. Então, assim, e no final eu fui escolhida, né? Não fui eliminada, né? E até depois, participando de todo o programa, né? No final tinha um projeto no final para ser entregue, e aí o meu projeto também foi escolhido, né, entre os melhores apresentados, e eu ganhei a minha MBA, né, como prêmio, né, do projeto. Tudo isso, assim, fiz a minha parte, né, assim, falei com respeito, né, assim, eu acho que isso é importante, né, por isso que eu falei no outro pedaço, né, autenticidade, né, Lu? Mas autêntico, mas assim, ser respeitoso, sabe, Silvia? Eu acho assim, sim. Às vezes as pessoas falam, eu sou autêntico, né? Aí xinga o outro, fala mal, né? Trata mal porque eu sou lógico. autêntico, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que é ser assim, autêntico, né? o que se fala muito, né, diante de uma entrevista também, às vezes a gente vai com aquelas respostas prontas que quem está selecionando, ele está vendo que você meio que decorou. Não, a empresa, o gestor gosta de ouvir isso, o X, Y, Z. Não, então assim, você tem que ir lá, mostrar os seus valores, né, que você falou de forma respeitosa, e aí, olha, você foi selecionada. E às vezes é isso que a empresa está buscando mesmo. Às vezes eles querem buscar o diferente. Hoje o que mais se fala assim é você buscar o diferente, né? Não é buscar quem vai. Não é afrontar, é discordar, mas de uma forma, né? Exatamente. Com embasamento. É isso que se busca, né? O que a empresa que sempre fala assim, o que a Cargill preza muito, né? Da gente trazer o eu verdadeiro para o trabalho, porque é isso que vai trazer, vai enriquecer. A gente estava falando da diversidade, né, equidade, né, e inclusão, né? Então, assim, é isso que vai enriquecer o ambiente, trazer essas diferenças. Então, assim, a gente fala só de homens e mulheres, mas, na verdade, também a importância, né, de ter diferentes culturas, né, diferentes crenças, né, e o respeito com isso, né? Então, tem a pessoa que
um é cristão, o outro é macumbeiro, não tem problema, gente. Assim, isso não diminui ninguém, sabe? São experiências diferentes também que essas coisas vão trazer, né? E eu acho que assim, não tem que misturar, é homem ou mulher, é preto, é branco, tem cabelo liso, enrolado, sei lá, é alto, é baixo. Então, assim, são coisas, né, que são nossas, somos assim porque é essa diferença que traz o valor, né, e como você colocou nas pesquisas, né, não é que a mulher é melhor, é diferente, né, nós trazemos perspectivas diferentes, a gente faz pensar, né, as pessoas, quando a gente traz... tá lá para contribuir, né, Exatamente. A gente quer mostrar que a gente pode contribuir, não e ter o nosso espaço também para mostrar toda a nossa contribuição, né? O empoderamento aí das mulheres, porque nessa live aquilo só elogios, assim, você empodera um monte de mulher aqui, né? No exemplo, tal, assim, a sua história realmente é muito, muito bonita, assim, acho que você deixou um legado aí no Brasil, acho que tem as pessoas... depois, a live, acho que você colocou no IGTV a gente não consegue depois ver os comentários, assim, mas tiveram muitos comentários aqui sobre você. Eu acho que tinha algum jeito de gravar comentário, mas eu não estudei essa parte. Teve uma pergunta aqui, só uma pergunta da Jana, assim, qual que é o profissional tem um mentor? Tá, o mentor, assim, como a gente faz? Assim, o mentor, ele ajuda para explicar a cultura da empresa, né? Então, às vezes você não compreende algumas coisas, né, do que acontecem, né? Então, o mentor, ele vai te ambientar, e ele, dessa forma é como a gente trabalha aqui na Cargill, por isso que são os gestores internos, né, da unidade, geralmente, que fazem o processo de mentoria. E também, assim, dividir as experiências, né? O mentor, ele não vai falar para você o que você tem que fazer, diferente do seu chefe, né, ou do seu gerente, né? O seu gerente, ele vai te passar as orientações, né, o que ele espera de você. O mentor, ele vai te ajudar, né, com a experiência dele, né? Então, como eu estava comentando dessa menina, né, então, assim, no nosso bate-papo, ela fala de algumas coisas, algumas dificuldades que ela apresenta, né, algumas dúvidas, e aí eu uso a minha experiência, assim, eu passei por algo semelhante, não, eu, quando passo por essa situação, eu faço dessa forma, né? Então, assim, é um exemplo para que a pessoa tenha, que às vezes ela vem sem noção, né? Ela tem dificuldades, assim, ou um relacionamento com gestores, né, ou com colegas, né? Então, assim, vem de tudo, ou mesmo consigo mesmo, né, assim, de tentar identificar oportunidades para se desenvolver, né, ou alcançar, se eu queria uma vaga, eu queria ocupar essa posição, mas eu não sei bem qual o caminho a seguir, né, que muitas vezes o gestor não faz isso, né, sim, por mais que eu seja o gerente, né, eu também tenho a responsabilidade de desenvolver os meus funcionários, né, fazer esse bate-papo com meus funcionários. E também é importante, sim, às vezes o funcionário não se sente à vontade de falar isso com o seu chefe, né, então, tendo uma pessoa separada e confidencial neutra, a conversa, né, é neutra, é confidencial, é um ambiente seguro, né, o gestor o mentor tem o compromisso do que for falado ali para desenvolvimento daquela pessoa, né? Não é feito... não é para sorteio desse quem vai ser o mentorado? Como que é feito? Não, os mentores também tem que ter experiência, tem que ter as características para isso, né? Tem uma listinha de coisas assim, que se espera do mentor. E os mentees são as pessoas que a empresa quer desenvolver, quer investir, né? Que já tem se destacado como talentos. Mas, como eu falei, essa menina, ela não está no programa de mentorados oficial, né? Mas ela identifica, ela quer crescer, né? Ela sabe que ela não está se destacando, mas ela quer se destacar, né? Então, ela me procurou e perguntou se eu tenho interesse aí de participar, né? A Luísa, de novo, aparecendo, a minha menina. Eu falo pro meu marido quando eu vou conversar com ela. Isso. Ela que é aqui do Brasil? Quando eu vou conversar com ela, eu falo pro meu marido, vou conversar com a minha menina agora.
né? Uma Ah, querida, né? Muito, muito e ela quer ir inteligente. para a China, a Luísa? Na verdade, ela tem interesse em ter uma carreira internacional, né? E, Ah, e aí ela já passou, dentro da faculdade ali, ela deu uma pausa, né, para investir nisso, passou um período na Espanha e agora aguardando, ela passou também num processo aí, na Alemanha, e está aguardando aí essa situação de coronavírus no mundo se estabilizar para ela é. poder participar Vai ficar um ano na Bosch, na Alemanha. Então, assim, mais um exemplo, né, de alguém com sonhos, né? Pensando no futuro aí e fazendo a parte dela, né? Ela está abrindo mão de certas coisas, ela não vai se formar com a turma dela original, né? Ela vai atrasar um pouquinho aí, uns 2 anos aí para concluir a faculdade, né? Mas outra coisa que eu costumo falar, para a gente, a vida realmente é de escolhas, né? E quando a gente escolhe, a gente está abrindo mão de alguma coisa. Infelizmente, a gente não consegue ter tudo, Uhum. né? Então, assim, mesmo da roupa, né, que você vai usar, né? Eu gosto dessas duas, qual das duas? Se você vai pegar essa, você está abrindo mão da outra, né? Se E você como vai surgiu a acordar Luísa na durante sua vida? E como surgiu a Luísa para... a Luísa, ela participou, ela se inscreveu também no programa de trainees, de trainee não, de mentorandos, né, na Cargill, né, que é um programa Ah, global, tá. né, então ela se inscreveu, também teve o apoio do pessoal da faculdade, né, foi selecionada, por ser Ah, um entendi. talento já na faculdade, né, foi selecionada e já esteve em Minneapolis, na Cargill, né, aí tem os programas que a empresa patrocina, né, de colocar todos esses estudantes juntos, tem os programas de desenvolvimento deles, e o programa de mentores faz parte do desenvolvimento desses estudantes, né. Então, assim, a Cargill realmente é uma empresa comprometida, né, com o desenvolvimento dos talentos, né, e eu falo com orgulho da empresa, né, pelo trabalho que a empresa tem feito, né, realmente investe nos talentos, a oportunidade é para todo mundo que queira, né, então, mas sim, a pessoa tem que se dedicar, tem que fazer a sua parte, né, para ser um talento, não é para qualquer um, né, e aí, assim, abre mão, se dedicar, né, fazer a sua parte para o seu autodesenvolvimento, não esperar acontecer, né, acho que a gente tem que fazer Uhum. acontecer, né, o pessoal reclama, não tem oportunidade, faz a oportunidade, vai atrás, né, Protagonismo, né? quando eu fui assumir a agropecuária de Nuporanga, eu nem estava mais na agropecuária, então assim, eu falei, ninguém vai nem lembrar mais de mim, né, eu fui lá no Sadi Sirtoli e falei, olha, eu vi que tem uma vaga lá na unidade de Nuporanga, eu gostaria de participar, eu quero participar do processo seletivo, né, então, tipo, lembra de mim, né, e participei, fui contratada para, né, fui promovida para assumir a gerência da agropecuária na época lá. Também a primeira mulher gerente de agropecuária na Seara, né, então isso, como eu falei para você uma vez, eu tive a obrigação de dar certo, né, para poder, né, abrir portas para as próximas mulheres, né, que vieram depois de mim, né. E fez acontecer, É. né, Lô? A primeira mulher, gerente, a primeira diretora de agropecuária na Cargill também, né? Aqui na China, a primeira assumindo uma regional, então, sim, dentro da agropecuária. Então, muitas primeiras vezes, né? Agradecendo a oportunidade, né? E a confiança que a empresa teve, né? Em mim, agradecendo os Uhum. gestores que investiram, né? Em mim, acreditaram, né? Me deram as oportunidades, né? Me desafiaram, né? Em todas essas oportunidades, né? E eu fiz a minha parte. Então, assim, dos dois lados. Não adianta a gente ficar reclamando das empresas, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. E as empresas também, né? Dar o suporte, né? Para os profissionais, sejam eles do É. gênero que for, né? É importante. Tomara que surjam várias Lucianas dentro da empresa, porque às vezes a gente se depara com empresas que têm as culturas, né? E a gente sabe que é difícil mudar a cultura,
Mas acho que né, a gente já está 2 horas na live. Já estamos indo para o final, gente. O povo tem que dormir, coitados de vocês. 11 horas já agora. Esse pessoal está aqui com a gente, assim, ouvindo 2 horas a gente falando, né? Mas a sua história é assim, sabe? A gente quer saber mais, e mais, e mais, e mais. Acho que a gente ficaria mais tempo também. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente ter mais Lucianos dentro da empresa. E para ter oportunidades, assim, até um homem assim, cadê os elogios para os homens, né? Assim, buscar, né, oportunidade, mudar essa que tem, às vezes é tão fechada, ser inflexível, mulheres que não podem assumir poder, enfim, né? Então acho que é isso que a gente, né, empoderar, né, as mulheres, né, tratar todo mundo igual, ter equidade de gênero, cor, raça, enfim, é isso, falando a, né, essa liderança aí. Mas é uma linda história, assim, só elogios aqui para você, Lu. Você está de parabéns. Eu quero agradecer realmente a aceitar o meu convite, né? Para dar esses exemplos, assim, a gente reviu muitas pessoas, né, da Facu aqui também, amigos, mas foi muito, muito bom, assim, acho que eu ficaria mais tempo conversando, porque sua história, você tem muita coisa, né, muito exemplo, como eu falei, começou no século passado. Começou no século passado. Mas é isso, né? Acho que quando a gente conta da gente, assim, né? Os exemplos é sempre as pessoas vão se identificando e vão inspirando, né? Eu vi muitas palavras aqui. Luciana inspira. Então é isso, né? Acho que quando eu falo da autenticidade, mas aquela autenticidade realmente verdadeira, respeitosa, né? Então, eu percebo isso em você, né? Então, isso que inspira. Eu acho que esse que é o exemplo final que fica. Eu espero realmente, sim, poder ajudar, né? Assim, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? E espero que as pessoas, assim, sintam inspiradas e tomem ações, né? Porque inspiração sem ação, né, não vão passar de sonhos, né? Sim. Então é importante que as pessoas tomem, façam a parte delas, né? Se não tem naturalmente, né? Crie as oportunidades, né? E faz acontecer, né? Então aqui, né? Então, assim, se tiver uma outra oportunidade aí que a gente consiga marcar um outro bate-papo, tem muita história para contar, né? Gosto, assim, que realmente um bate-papo, como eu falei antes, né? Com certeza, eu não tenho nada, passei por treinamentos, né? Desenvolvimento também, né? Na carreira, né? Mas não tenho formação, né, nessa área, né? Mas gosto muito da parte de desenvolvimento de talentos, né? Então, uma das coisas que eu sinto prazer em conversar, né? Não é assim de falar de mim, né? Não é o objetivo, né? Mas assim é contribuir, assim, falando de mim, né? As pessoas podem ver que é possível, né? Eu acho que por isso que histórias, né, acabam atraindo mais, né? O pessoal é muito mais interessante você ouvir a história de alguém do que ouvir teorias, né? Porque realmente são fatos, né? São coisas que realmente aconteceram, né? A gente tem as emoções, né? Passamos por dificuldades, nem tudo foram flores, né? Tivemos as dificuldades também, né? Mas assim, não deixar que essas dificuldades nos limitem, né? Então, se você tem um sonho, vai atrás, né? Assim, coloque metas na sua vida, né? Porque eu tenho certeza que a gente consegue entregar, né? Porque a gente faz tanta coisa pelos outros, pelas empresas, né? Então, eu acho que é válido a gente também investir na gente, né, investir no nosso desenvolvimento, né, e ser feliz. Né? Então, se você quer ser dona de casa, não tem problema, seja feliz com as escolhas que fez, sabe? Sim, e faça o seu melhor. Né? Se você, não importa o que você decidiu, tem gente que gosta de dupla jornada, né? Tem gente que gosta de trabalhar e gosta de fazer as coisas em casa, seja feliz com isso, sabe? Assim, mas assim, se reconheça, né? Entenda o que te faz bem, né? E vai atrás disso. Né? Então, assim, acho que encerrando, né? Vendo, né procurando culpados, né? A gente fica
no tempo, no vizinho, no amigo, no chefe, né? Não, às vezes a culpa é nossa mesmo, né? Toma a iniciativa, né? O poder, empoderadas, né? O poder está nas suas mãos, né? Tá bom? Então, minhas queridas e queridos aí nessa live, muito obrigada, Silvia, mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazer esse bate-papo, né? Estou aberta para outras oportunidades, outros temas, tá bom? E já está aqui faltando alguns segundinhos, tá? Beijo para todos. A gente ia fazer em 1 hora, né? Tá bom? Tá e tenham uma ótima noite, para todo mundo. Um ótimo descanso, tá bom? Ótimo dia para vocês aí. Tá jóia, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.